Gente, eu estou aqui hoje para falar sobre dívida no astral. Um assunto que não é muito falado e que eu vejo muitas pessoas procurando a religiosos para fazer trabalhos de amarração, de abertura, e muitas vezes não é isso que é necessário. Às vezes é preciso, mas de qualquer forma, sendo preciso o trabalho de abertura ou de amarração, a primeira coisa que deve ser feito é saldar as dívidas com o astral. Saldar as dívidas com o astral muitas vezes já resolve o problema. Não é nem necessário mais realizar uma amarração ou realizar uma abertura, porque são estas dívidas que muitas vezes estão atrapalhando a tua vida. Não deixe que você consiga desenvolver os seus projetos, porque em algum momento desta vida ou de outra, você gerou essa dívida no astral. Uma pessoa me perguntou se é possível saldar essas dívidas, essa dívida, no caso uma dívida no astral, com trabalhos com orixá. Sim, é possível sim. Qual é o problema de saldar essas dívidas no ritual de candomblé, de nação, de batuque, ou seja, qualquer ritual que trabalhe com orixá? O problema é o oráculo. Porque o oráculo é passível de erro. Não que a divindade vai errar no que vai dizer, não. A divindade não. Mas nós, os religiosos, podemos errar na interpretação. E isso pode acontecer. Todos nós somos humanos e podemos errar na interpretação. Então, qual é a melhor forma de saldar a dívida? É saldar com os agentes cobradores. São esses que com certeza vão nos resolver o problema, pois eles são os cobradores. E quando eu falo dos cobradores, falo das divindades maiores. Não precisaria ser o topo das divindades, tá? Mas para não arriscar, vamos à Trindade. É lá na Trindade, com uma daquelas divindades, que vamos resolver o nosso problema de dívida no astral. Por que não se fala tanto isso? Bom, isso é uma coisa que se perdeu durante o tempo. Quando não se fazia trabalhos à distância, quando as pessoas estavam sempre indo às casas para fazer trabalho, se executava ali uma limpeza e o pai de santo, no caso, fazia oferenda para praticamente todas as divindades da casa. Ele cultua todas as divindades da casa e ali fazia pedidos por aquela pessoa. Isto funciona também. Mas quando se faz um trabalho à distância, isso se perdeu, ninguém mais faz isso. Aí as pessoas estavam interessadas em contratar o trabalho. E é aí que se perdeu. As pessoas ficaram só na limpeza, porque era o que estavam acostumados a fazer. E com o tempo foi perdendo essa tradição de saldar as dívidas com o astral. Então existem várias formas de saldar a dívida com o astral. E pode sim ser feito através de um orixá. Porém, se a interpretação estiver errada, continuaremos com a dívida. Espero, gente, que ter trazido um pouco de clareza sobre este assunto. Mas, Bruxo, é mesmo o ritual para saldar a dívida não seria necessário fazer uma limpeza? Sim, em alguns casos sim, mas esta limpeza você não precisa ir a uma casa de religião para fazer. Entre em contato com o religioso e ele vai passar banhos energéticos que vão tirar aquilo que não presta, tá? Não esqueçam que quando se faz um banho espiritual, dependendo do tipo de ritual que está sendo feito, vai se descarregar a pessoa toda, vai se tirar as cargas negativas e a positiva, e depois se fará um banho de cargas positivas. Não pode ser demais, não pode a pessoa estar sempre fazendo banho. Esse banho aqui é bom para isso, e começar a se encher de um tipo de energia que também vai atrapalhar. Para acender uma lâmpada, não tem nenhuma acesa aqui, mas para acender uma lâmpada é necessário o positivo e o negativo. Temos que estar equilibrados. Eu, uma época da minha vida, tive um problema quanto a isso. Muita gente hoje sofre de depressão. Você nunca viu falar em depressão, ao contrário. Tu nunca viu falar. São raríssimas as pessoas que tiveram esse problema. Eu tive esse problema. Em vez de ficar
triste, aborrecido com os problemas que eu tinha, eu fiquei em um estado de euforia e terminei fazendo um monte de bobagens, tá? Porque o estado de euforia também é uma doença tão grave quanto a depressão. E eu não sabia que tinha esse problema. E um rapaz que prestava serviço para mim disse, Adriano, tu tá doente, procura um psicólogo, procura um médico que tu tá doente. Eu digo que doente tá tu, rapaz, que tá nessa tristeza, eu tô só em alegria. e ele ria, e ele ria e eu também ria, porque eu estava num estado que para mim não tinha problema, não existia problema nenhum, enquanto na verdade eu estava cheio de problemas e não sabia, não conseguia enxergar esse problema. Então, estar sempre com energia positiva demais também é problema, e é o estado de euforia, que é o contrário do estado de depressão, que também não é bom. O bom é estar equilibrado. Tá bom, gente? Espero ter esclarecido um pouco mais sobre dívidas no astral. Talvez eu venha falar, se eu ver que depois faltou alguma coisa, se eu olhar na internet, vou pedir para o pessoal olhar na internet, ver se surge mais alguma dúvida a respeito disso, para ver se precisa fazer mais algum trabalho de vídeo a respeito disso. Mas não esqueça, muitos dos problemas que você tem é somente dívida com astral. Não gaste um monte de dinheiro fazendo trabalhos de amarração e fazendo trabalhos de abertura se você tem dívida com astral. Dívida com astral é uma coisa que se resolve com uma oferenda simples, que não é caro, é relativamente barato, e muitas vezes vai resolver o teu problema sem você dispensar aquele monte de dinheiro que muitas vezes não vai resolver, porque você ainda vai continuar com a dívida no astral. Então, quando for fazer um trabalho, primeira coisa que pergunta é quanto eu gasto para saldar, se eu tenho dívida com astral, quanto eu gasto para saldar essa dívida, é o primeiro trabalho que você deve fazer. É o primeiro. Se isso não resolver, bom, aí se trabalha de outra forma. A não ser que você não tenha dívida no astral, aí terá que fazer o trabalho necessário para resolver o seu problema. Meu abraço a todos vocês.